Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever lá, digitando Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, ajude-nos a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Compartilhe os nossos links com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nos seus contatos também de WhatsApp. Temos hoje um assunto um tanto polêmico no nosso resumo aula da Escola Bíblica, ética cristã e o aborto. Vamos à matéria. Temos alguns versículos como parâmetro da aula de hoje. Gênesis 2:7. Deus é quem concede a vida ao ser humano. Jeremias 1:5. Deus nos conhece antes mesmo de sermos formados. Êxodo 21, versículo 22 e 23. A lei mosaica condena a morte de uma criança no ventre da mãe. 1 Samuel 2:6. O poder da vida e da morte são atributos exclusivamente divinos. Êxodo 20:13. O sexto mandamento do Decálogo preserva a vida humana. 1 Timóteo 4:1-2. As verdades bíblicas não devem ser relativizadas pela consciência. E o texto em pauta da aula, dentro do nosso texto áureo, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, o salmista relata-nos que quando ainda a criança está no ventre da mãe, Deus já a conhece quando tudo está se formando. A verdade prática diz: o Senhor Deus é quem concede a vida. Portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. Isso tem que ficar claríssimo. Ninguém é obrigado a ser mãe. Ninguém é obrigado a engravidar. Mas a partir do momento que engravida, você não tem direito de matar o seu filho, que é inocente, que nada tem a ver com essa gravidez. Ele não pediu para vir ao mundo. Se você não quer engravidar, se previne, pois hoje, no século 21 que vivemos, existe todos os meios de prevenir uma gravidez indesejada. Então, por isso, como a Bíblia nos informa, eu, pastor Paulo Delanhese, não aceito, não apoio, não defendo e jamais defenderei o aborto em qualquer que seja as hipóteses. A nossa leitura está baseada no Salmo 139, do verso 1 ao 18, que nos diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito?
Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo horrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras das tuas mãos. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sido formadas dia a dia, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes é a soma dele. Se os contasse, seriam em maior número do que as areias. Quando acordo, ainda estou contigo. Esse salmo maravilhoso nos fala da grandeza do nosso Deus, do conhecimento do nosso Deus, do poder do nosso Deus sobre a vida, né? Mesmo quando esta vida ainda é um feto, mesmo quando esta vida ainda está no ventre da formação da sua mãe. Defender o direito à vida do nascituro é a prova do compromisso com a dignidade do ser humano e a socialidade da vida. A vida é santa, é uma dádiva de Deus. Só pode se defender o aborto quando se perde a dimensão sacra da vida e compreensão de dignidade humana, inerente à sua natureza. Quando se remove o transcendente e foca-se somente numa ética materialista, o embrião é visto apenas como um amontoado de células que pode ser desprezado por qualquer motivo. Por isso, urge por aprofundarmos a visão bíblica e sagrada da vida, a fim de que a cultura da morte, instaurada em nossa sociedade, seja finalmente sufocada. Ou seja, só desmerece a vida quem não tem Deus no coração, quem não ama o próximo. Porque quem tem Deus no coração e quem ama o próximo, jamais aprova o aborto, jamais aceita o aborto. Porque, como eu disse, a criança não pede para nascer. Se você engravidou porque você quis, porque há todos os meios possíveis para não se ter uma gravidez. Introdução. O tema de aborto implica agressão à dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes à prática do aborto. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e a fonte da vida. Gênesis 2:7, Jó 12:10. E somente ele tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2:6. Nesta lição abordaremos os conceitos de aborto, o embrião e o feto, como seres humanos, os tipos de aborto e suas explicações éticas. Então, é o assunto da pauta da aula de hoje. Aborto, conceito geral e bíblico. Tópico 1. Aborto é a interrupção da gravidez. Parte da sociedade o considera como um direito da mulher, mas a Bíblia trata como um crime contra a vida.
Então, parte da sociedade entende que é o direito da mulher. Mas eu abro um parênteses aqui e faço uma pergunta. E o direito da criança que está sendo gerada no ventre? Ela não tem direito? Só a mãe tem direito? Só a mulher que quis engravidar ou que não se cuidou tem direito? Fica essa pergunta. Conceitos gerais de aborto. A palavra aborto é formado por dois vocábulos latinos, ab, privação, e artus, nascimento, que junto significa privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior, falecer ou sumir, expressão que indica o contrário do arear, nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Essa interrupção pode ser involuntária ou provocada. Então, vemos aí o significado real do conceito da palavra aborto, e o qual se constitui um crime diante de Deus. Parte 2 do tópico 1. O aborto no contexto legal. O Código de Hammurabi, 1810-1750 a.C., condenava o aborto. No Código de Napoleão, 1769-1821, era crime hediondo. No Código Criminal do Império no Brasil, 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia. Nos demais casos, o aborto ainda é crime, artigo 124, Código Penal. No entanto, no Congresso Nacional, projetos de lei transmitem com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Então vemos aí alguns códigos, algumas leis, ainda muito antigas, até mesmo as nossas leis brasileiras, que já condenava o aborto. E agora vem aí um punhado de sem vergonha querer aprovar o aborto como normal em qualquer caso. Porque vimos aí alguns casos específicos que se permite o aborto. Mas eu, pastor Paulo Delaese, nem nesses casos aprovo o aborto. Porque eu conheço o poder do meu Deus e sei que ele pode transformar uma situação adversa favorável à pessoa. Vamos a mais uma pauta. Conceitos bíblicos de aborto. Na lei mosaica, o provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como ato criminoso. Êxodo 21, 22 e 23. No sexto mandamento, o homem foi proibido de matar. Êxodo 20, 13, que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso neste mandamento. Assim, quem mata o embrião ou o feto peca contra Deus e contra o próximo. Então aí está a prova verídica bíblica de que não se deve praticar o aborto. O aborto na história da igreja, parte 4 do primeiro tópico. O ensino dos 10 apóstolos, século I, chamado Didaque, condena o aborto. Não matarás o embrião por aborto. Não farás perecer o recém-nascido. Didaque 2, 2. O apologista Tertuliano, 150 a 220, depois de Cristo, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que pedir o nascimento é um homicídio antecipado. O polomista Augustinho, 354, 430 depois de Cristo, e o teólogo Tomás de Aquino, 1225, 1274, considerava pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então, em hipótese alguma se aceita o aborto.
em hipótese alguma, se apoia o aborto. Subsídio lexográfico. O aborto é conhecido também como feriticídio, definido por anais como crime no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto, que se presume com a vida. Se nós dermos o trabalho de examinar a etimologia do vocábulo feto, constataremos que o aborto é um crime não somente hediondo, mas tementemente covarde. No latim, a palavra feto significa pequenino. O dicionário latim-português de Fernando dos Santos Saraiva define a palavra simplesmente como filho no ventre. Teólogo americano William se aprofunda no assunto e o significado do tema. Assim como eu digo, parece virtualmente inegável que o feto, que é apenas a palavra latina referente pequenino, é um ser humano no primeiros estágio do seu desenvolvimento, seja um pequeno ou recém-nascido, um adolescente ou um adulto. Ele é, em cada período, um ser humano, nos diferentes estágios de seu desenvolvimento. Ou seja, a criança, a partir do momento que ele já é concebido no ventre da sua mãe, ele já é uma vida. Em hipótese alguma, a pessoa tem direito de matar. Parte 2. O embrião e o feto são um ser humano. Fecundação, embrião, feto são o nome dos 3 etapas da gestação. Quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre o 7º e o 10º dia da gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida, quando o feto tem condições de se desenvolver, fora do útero, por volta dos 25 semanas de gestação. E também os que defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Então temos aí algumas teorias de como se inicia a vida. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Como respostas humanas têm sido controversas, os cristãos devem buscar a verdade na revelação divina. A palavra de Deus ensina que a vida inicia na fecundação. Jeremias 1:5. Deus diz que conhecia a Jeremias antes deles nascer. O rei Davi descreve sua existência como ser vivo desde o início da concepção. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dias a dias formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, verso 16. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união da gameta masculina ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Então, essa é a definição da Bíblia. Essa é a definição da palavra de Deus sobre a vida. Qual a posição da igreja? Apoiada nas Escrituras, a Igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada por homem. 1 Samuel 2:6. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo 3:8. Sabiamente a posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil foi assim exarada na CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, contrária a essa medida, aborto, por resultar
numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atestado contra o direito natural à vida. Carta de Brasília, artigo 41 de agosto de 2013. Então aí está a posição da igreja contrária ao aborto. E como eu abri essa matéria dizendo, por que só a mãe tem direito? Por que só a mulher tem direito de decidir se a criança vai nascer ou não? A criança não tem direito? Como que você mata alguém sem dar o direito de defesa? Quero abrir um parênteses aqui, quero fazer uma colocação, né? Já que você aprova o aborto, espera essa criança nascer. Quando essa criança nascer, você pega um martelo e esmaga a cabeça dessa criança. Isso foi palavra de um médico a uma mãe que foi abortar uma criança no hospital. E essa mãe ficou horrorizada quando o médico disse para matar a criança sobre o nascimento. E ele então disse a ela: mas não é a mesma coisa que você matar este feto agora? Não é a mesma coisa que você quer fazer quando você vem a mim para abortar? Então eu posso matar, você não? Então essa é a realidade. Então, em hipótese alguma, aceitamos o aborto. Tópico 3. Tipos de aborto e suas implicações éticas. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos somente. Neste tópico apresentaremos as principais explicações éticas para esses tipos de aborto, a qual já foi dito lá atrás: caso de estupro, caso de uma doença, né, que se permite o aborto, ou caso de risco de vida da mãe. Mas eu também já dei a minha opinião. Mesmo no estupro, mesmo em uma doença, mesmo em risco da mãe, eu não apoio o aborto, porque eu creio que o meu Deus pode fazer um milagre na vida da criança e na vida da mãe. Temos história de pessoas que achou que estava grávida de um estrupador, e quando a criança nasceu e fez-se a coleta para descobrir de quem era filho essa criança, descobriu que era do marido da pessoa, e ela achava que estava grávida de um estrupador. Então, em hipótese alguma, apoiamos o aborto. Aborto de amecefalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, STF, legalizou a interrupção da gravidez do feto anencefalar. Má informação rara do turbo neura. A principal implicação ética dessa descrição está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral. Trata-se de uma ideologia racista chamada eugênia, que defende a sobrevivência apenas dos seres saudáveis e fortes, uma nítida incoerência de quem defende os direitos humanos e ao mesmo tempo age de modo discriminatório. Nesse quesito, enfatizam as escrituras: para com Deus não há acepção de pessoa. Romanos 2:11. Então, como eu disse, a Bíblia também afirma que mesmo neste caso não se pode praticar o aborto, não pode se tirar o direito da vida, porque só Deus pode interromper a vida. Segunda causa: aborto em caso de estupro. Como não é necessária a comprovação do crime de estupro e nem autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sob a alegação de estupro, sem que ele tenha ocorrido. Assim discute-se a inviolabilidade do direito à vida do nascimento, artigo 5º da Constituição Federal e artigo 2 também
o direito de abortar com caso de estupro. Outra questão ética relacionada ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. Para os cristãos, o ensino bíblico é claro: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Para julgar o crime do criminoso, do estrupador que estrupou a mulher e engravidou, a lei permite que se cometa outro crime. E qual é o crime? Que esta mulher aborte esta criança. Mas diante de Deus, isso não pode, não deve ser aceito, não pode se praticar. Como eu disse no caso atrás, uma mulher que achava que estava grávida do estrupador, na verdade estava grávida do seu marido, e ela ia matar o próprio filho do seu marido. Então, não ao aborto. Abortos terapêuticos. Procura-se justificar clinicamente esta ação sobre a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor que a de um ser humano em gestação. Daí surgem questões éticas quanto à violação da vida humana. Uma pessoa merece viver e outra não? É uma pergunta. A mãe corre risco de vida. Ela merece viver e o seu feto e a sua criança não? Então salva a mãe e mata o feto? É meio controverso a situação. Uma pessoa merece viver e outra não. Essa continua sendo a pergunta. Tertuliano, em sua obra Apologeticon, ano 197 da nossa era, ensinava que não existe diferença entre uma pessoa que já tenha nascido e um ser em gestação. Outra questão acerca do poder sobre a existência: podemos decidir que deve viver ou morrer. Não afirma a Escritura que a vida e a morte são unicamente da alçada divina? 1 Samuel 2,6, Filipenses 21, 24. Ou seja, eu não tenho o direito de dizer que o feto deve morrer e a mãe deve viver. Não cabe a mim decidir quem tem direito à vida. É Deus que decide quem tem direito à vida. Se a mãe for temente a Deus, ela vai deixar que essa gestação continue. Porque, como eu disse atrás, eu volto a dizer, eu creio em milagre. Deus pode fazer com que a mãe viva e a criança viva. Não tem por que aceitarmos o aborto, não tem por que matarmos um inocente para salvar outra vida. Todas as vidas têm o mesmo direito diante de Deus, seja o feto ou seja a mãe. Isso tem que ficar mais do que claro. Neste caso específico, hajamos com sabedoria e prudência e critério, nunca nos esquecendo a sacralidade da vida humana. Ou seja, temos que ter a consciência de salvar a vida e nunca matar. Eu volto a dizer aqui o que eu disse na abertura dessa matéria. Você engravidou porque você quis. Hoje tem todos os meios possíveis para não se engravidar. Hoje você pode evitar qualquer tipo de gravidez. Só engravida quem quer. Se você quis engravidar, se você quis prostituir o seu corpo, no caso de você que não é casada, não queira apagar o seu erro, que foi engravidar, matando esta criança. Assuma o que você fez. Gere esta criança. Faça com que esta criança nasça. Pois Deus lhe deu o privilégio de ser mãe. Não apoiamos o aborto e vamos gritar não ao aborto em qualquer espécie. Subsídio ético-teológico. Em fase dos avanços médicos e científicos, a igreja posiciona-se favoravelmente às técnicas reprodutivas, que não atenta contra a pureza da relação sexual monogâmica, desde que a fertilização
processo na qual tem início a vida humana, ocorra no interior do corpo da mulher e os germetas utilizados pertençam ao próprio casal. As técnicas em que a fertilização ocorre fora do corpo da mulher, com a respectiva manipulação do embrião, são condenados por desrespeitar o processo de fecundação naturais que deve ocorrer no interior do ventre materno. Além de esses procedimentos exporem os embriões ao risco a serem descartados, cria preservados ou utilizados em recipientes podem possibilitar a conscientização dos corpos e de más atitudes. Essa escatologicamente prevista e condenada nas Escrituras. Condenamos as técnicas reprodutivas que requerem o descarte de embriões e doação. Rejeitamos a maternidade de substituição, mediante a qual se doa temporariamente o útero por ferir a pureza monogâmica. Não admitimos a reprodução por morte, em virtude de cessação do vínculo matrimonial. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido viver, mas se falecer o seu marido, fica livre-se para casar com qualquer que quiser, contudo que seja no Senhor. Então aí está o fato, o argumento de aceita ou não aceita alguns tipos de concepção em laboratórios. Mas o que fica claro, para encerrarmos, para concluirmos, tem que ser respeitado a lei natural e nunca infringido os direitos reais da mulher, da lei e da palavra de Deus. Na conclusão, a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 1 Timóteo 4, 1, 2. Amém? Então, a vida deve ser preservada. Então, digamos não ao aborto. Se inscreva no nosso canal, digitando paulo.deleiese. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Amém?